perguntou quem realmente controla o mundo? Tudo que você sabe é uma mentira. E as pessoas que realmente estão no comando são... Gente, dá pra acender essa luz? Se liga, tem gente de ressaca aqui. Natal, sem dúvidas, é o feriado mais importante do ano, principalmente para o povo ocidental. E junto com essa data, muito, mas muito paganismo e muitas histórias que não são reveladas, principalmente a maioria das pessoas, paganismo e mais paganismo. E as pessoas acabam deixando essas coisas entrarem literalmente para dentro das suas casas, sem nem mesmo perceber. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o Natal, algumas verdades que muitas vezes podem até machucar, podem doer, mas são necessárias para aquelas pessoas que têm sede de verdade, que elas consigam, enfim, com essas verdades, se libertar da podridão desse sistema e do paganismo espiritual, até mesmo, que traz aí malefícios para as pessoas que elas não podem nem enxergar e que estão todos os anos sendo repetidos por conta da podridão do sistema que vem embutindo isso para dentro da mente das pessoas. Ontem eu falei a respeito do Natal, da parte mitraica dele, aquela que se refere a Cristo e a parte religiosa, a mistura, a confusão feita pela religião universal, a católica romana, e que leva as pessoas a adorarem Mitra, o Deus Sol, ao invés do próprio Cristo, ou seja, uma mistura feita propositalmente para enganar, ludibriar as pessoas na forma espiritual. Mas tem um pouco mais sobre isso. E a forma comercial do Natal? Os rituais que são feitos, como por exemplo a árvore de Natal, o bom velhinho, São Nicolau ou Papai Noel, como a gente conhece, e poucos sabem dos demônios que andam junto com o próprio Papai Noel, ou pelo menos andavam inicialmente nas primeiras tradições, nas antigas tradições, aonde se iniciou, lá na região europeia, onde as pessoas iniciaram a cultuar tais coisas de uma forma que não tem nada, exatamente nada a ver com o Criador. Se você tem sede de verdade e quer entender um pouco mais sobre isso, eu peço que você inscreva-se nesse canal e não esqueça de me ajudar no compartilhamento dessa mensagem. Por mais que isso doa, é necessário que as pessoas saibam um pouco dessa história que eu vou contar agora para vocês. Okay, du bist wohl das erste Mitglied vom Verein. Du musst es agieren, aber so kann es nicht sein. São Nicolau, o bom velhinho, Papai Noel, coisas que a maioria das crianças aparentemente gostam, querem estar perto e não sabem nem mesmo a história por detrás disso. A árvore de Natal, algo que a maioria das famílias leva para dentro de sua casa sem saber o significado. Eu acho que coisas que as pessoas levam para dentro de suas casas são muito mais importantes do que outras coisas, pois trazem a energia que tem ali e principalmente a história e o paganismo por trás de tudo isso. Eu vou me adentrar pouco na história de São Nicolau, aquele que vem junto com Krampus, o bom velhinho que traria presente às crianças, mas que anda com demônios para acorrentar e castigar aquelas crianças que fazem maldade ao longo do ano. Okay, du bist wohl das erste Mitglied vom Verein. Du musst es agieren, aber so kann es nicht sein. Und jetzt kriegst du aber trotzdem ein paar. As relações entre São Nicolau e Papa Nicolau do século V do catolicismo romano são gigantescas. São basicamente a mesma pessoa. A história do Papai Noel, criada mais para frente, enrotulada pela própria empresa da Coca-Cola, que mudou a sua cor e trocou o seu nome de São Nicolau para Papai Noel, é basicamente a mesma. E curiosamente, hoje, um exame ginecológico é feito em mulheres é também chamado de Papa Nicolau, com referência àquele velhinho que também gostava de umas coisas a mais, que eu não preciso nem me adentrar nesse vídeo para falar a respeito disso. Quero me focar em algo que as pessoas levam para dentro de suas próprias casas, como por exemplo, a árvore de Natal. Um costume, as pessoas todos os finais de ano reúnem-se com a família e montam ali as suas árvores, sem nem mesmo saber da espiritualidade de toda essa história, além dos demônios do próprio Krampus,
que anda junto com São Nicolau. A árvore de Natal, para que a gente possa entender essa história, é necessário voltar na própria história, voltar na antiguidade e adentrar, por incrível que pareça, nas próprias escrituras, voltar até o livro de Gênesis, onde estamos falando do primeiro poderoso na Terra, que foi Nimrod. Nimrod, se você não sabe, foi o cara que tentou ser maior que o Criador dos céus e da terra, o cara que construiu uma torre que tocasse aos céus e queria proteger todas aquelas pessoas para que o dilúvio nunca mais pudesse afetar ou até mesmo exterminar a raça humana. Nimrod tentou ser maior que Deus. Ele tentou juntar as pessoas em um único lugar. Assim, elas falariam a mesma linguagem, teriam uma única moeda e não adorariam mais o Deus, Criador dos céus e da terra, mas sim ele, um homem, um poderoso. O próprio Nimrod seria considerado Deus aqui na terra. Ele fez com que o povo tivesse uma única moeda, uma única religião, uma única língua, um único governo. Isso te lembra algo que uma elite mundial tenta fazer nos dias de hoje? Te lembra algo parecido com o globalismo, tentando reunir as linguagens em uma única linguagem, assim como está descrito nas pedras guias da Geórgia? Unir a humanidade com um novo idioma vigente, com uma única linguagem. Aquilo que eu falei no início do vídeo, se mostrando claramente aqui. Eles reuniram os 8 principais idiomas da humanidade aqui para fazer totalmente o oposto daquilo que foi feito na Torre de Babel, onde o próprio Criador separou todas as linguagens. Ou também uma única moeda, assim como luta o próprio Facebook para implantar no ano de 2020 a moeda Libra e tentar dominar o mercado financeiro. Ou então ter um único governante mundial, como o próprio Papa Francisco já solicitou para cumprir as metas da Agenda 2030 da ONU. Será que tudo isso é mera coincidência? As coisas que aconteceram no passado, de acordo com os apóstolos do próprio Cristo, são sombras, são figuras para que nós possamos aprender com coisas que virão a acontecer no futuro. Nimrod foi um dos poderosos da Terra. A história dele é bem simples, mas bem forte também. Nimrod casou-se com sua própria mãe, que era chamada de Semíramis. Mas um belo dia, resumindo de uma forma bem curta a história de Nimrod, ele foi morto pelo seu tio-avô, um dos filhos de Noé, que o esquartejou e espalhou as partes do seu corpo aí por todo o reino naquela época. Semíramis, sua esposa e também sua mãe, tentou reunir ali todas as partes do corpo de Nimrod com esperança de que esse Deus aqui na Terra pudesse voltar a reinar sobre todo aquele povo. As pessoas também ficaram chocadas com aquilo que aconteceu e, enfim, ela tentou fazer toda essa reunião. Porém, existiu uma única parte do corpo de Nimrod que ela não conseguiu encontrar. E essa parte era justamente o seu pênis, o seu órgão sexual. Então, muito sabiamente, Semíramis, que era mulher e mãe dele, disse que ele havia sido emergido aos céus e que para que as pessoas pudessem invocar o espírito de Nimrod, ou então o espírito do Deus Sol, aquele que faz total referência ao próprio Mitra também, que é considerado na região ali do Império Romano como o Deus Sol Invictus, as pessoas teriam que cultuá-lo com coisas que tivessem o formato do seu órgão sexual. Primeiramente, dentro de suas casas, com velas acesas, para que a chama lembrasse o calor do sol e que assim o espírito de Nimrod sempre pudesse estar presente ali naquele local. Nos centros, ali nas praças, eles fizeram postes sagrados e ainda vemos esses postes espalhados pelo mundo até os dias de hoje. Temos, por exemplo, no Brasil, na cidade de São Paulo, em Buenos Aires, na Argentina, principalmente em grandes centros, em grandes metrópoles, como vocês podem estar vendo aí na tela. E um dos lugares que mais chama a atenção é dentro do próprio Vaticano. Esses postes sagrados, que são totalmente condenados na própria escritura, eles fazem total referência ao órgão sexual de Nimrod, ou então Baal, assim como ele era conhecido em outras regiões, mas o próprio Deus Sol, que é cultuado ainda até hoje, nos dias 25 de dezembro. Nessa data, as pessoas, para trazerem o espírito de Nimrod ainda com mais fervor para dentro de suas casas, traziam pinheiros que tinham mais ou menos o mesmo formato daquela parte que eles procuravam ali por Nimrod e colocavam uma estrela em sua ponta, fazendo total referência à estrela mãe, ao Sol. Então, assim, teriam o espírito do próprio Nimrod ali perto, dentro de suas casas, o espírito daquele que se opôs contra o Criador dos céus e da terra, o espírito daquele que tentou ser
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu gostaria de deixar claro a vocês que esse conteúdo que você acabou de consumir é apenas o recorte de um vídeo completo, cujo link do mesmo está aqui na descrição, caso você queira conferir. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse.